Olá, amigos, bom dia. Muito bom estar retornando aqui entre todos, nesse estudo, nessa reflexão tão divina que o Evangelho de Jesus nos proporciona a cada instante da nossa vida, nos nossos passos. E esse Evangelho se torna cada vez mais vivo quando vivenciamos a prática. Fugimos então das teorias e colocamos em prática em todas as situações que surgem na nossa vida diária, no nosso momento de passagem aqui pela Terra. E é maravilhoso, como sempre, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, a Jesus, nosso mestre amoroso, que conduz toda a humanidade, todo o planeta, a Maria, nossa Mãe Santíssima, e a esses amigos que já se encontram no plano espiritual, vibrando a paz e a fraternidade aqui na Terra. Agradeço a SECA, Centro Espírita, Casa Espírita, Caminheiros do Amor, que nos dá a oportunidade a todos nós, aprendizes do Evangelho, todos nós que buscamos esse amparo, esse aconchego das leis do Pai. E aqui nós encontramos sempre um momento de carinho, de amparo, de direcionamento, seguindo sempre o Evangelho de Jesus e essa doutrina bendita que veio para nos dar a sustentação e os esclarecimentos necessários. Que Deus abençoe cada um, cada lar, cada mãe, todo o planeta Terra. Em nome de Deus, do nosso Pai Criador e do Mestre Jesus, que a paz se instale em nossos corações, em todos os corações. Que assim seja. Graças a Deus. O momento pede reflexões diárias, cada vez mais acentuadas no nosso dia a dia. É impressionante como, a partir do momento que conhecemos o Evangelho de Jesus, percebemos a rapidez dos acontecimentos, a nossa sensibilidade fica mais aflorada, mais apurada. Então a nossa consciência, em todos os instantes, mostra-nos alguns pontinhos que precisamos corrigir. E é muito bom, porque nas nossas atividades, então, diárias, coisas corriqueiras, nós percebemos isso. Vamos dar um passinho que não seja de acordo com as leis do Pai, a nossa consciência já dá um breque, né? Opa, para, porque não é por aí, você já conhece o Evangelho do Cristo. Isso se chama o quê? Amadurecimento. Significa que nós estamos persistindo nesse aprendizado da fraternidade que Jesus tanto mostrou para nós enquanto passava pela terra e persiste ainda hoje, há milênios após a sua passagem, nessa confiança que depositou em cada um de nós. Isso é maravilhoso, né? É muito maravilhoso. O que propõe Jesus para que alcancemos essa verdade, para que
alcancemos esse mundo de paz, de igualdade, regeneração que tanto falamos, esse mundo fraterno. Simplesmente caridade. Fora da caridade não há salvação. Fora dessa bondade, essa riqueza que o Pai Criador nos proporciona. A começar pela nossa vida. Como é maravilhoso viver. Como é maravilhoso saber que a vida continua após o nosso fechar dos olhos carnais. E como sempre falamos, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que é a nossa base das reflexões e estudo, né? Sempre nos colocou o que somos aqui na Terra, continuaremos a ser no plano espiritual. Levamos apenas aquilo que conquistamos de verdadeiro no nosso coração, no nosso ser verdadeiro, ou seja, em nosso espírito. As vestes, os bens materiais, tudo fica aqui na Terra. Agora, os nossos valores morais conquistados de verdade, nessa luz divina, esses continuam conosco. E são esses valores verdadeiros que nós teremos e vão nos dar todo o suporte ao entrarmos na pátria espiritual. É maravilhoso, então, depende de cada um de nós, como será o nosso retorno, como seremos recebidos. Somos recebidos de acordo com aquilo que conquistamos, não é verdade? Cada amigo, cada irmão que conquistamos aqui no plano carnal serão luzes no plano espiritual. Porque as vibrações amorosas daqueles que ficam aqui, ou as vibrações amorosas daqueles que já se encontram no plano espiritual, será o nosso amparo junto a Jesus. É maravilhoso, né? Mas vamos lá, o nosso estudo, nossa reflexão de hoje do livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Por que frisamos Allan Kardec? Todo aprendizado da doutrina espírita está aqui, nesses livros, contendo o Evangelho de Jesus. Primeiro, Jesus veio a nos confortar, a nos apresentar essa boa nova. Depois, os ensinamentos em frases bem simples, esclarecedoras, de todo aquele manancial de exemplos e palavras de Jesus, simplificados para nós. Então, hoje, continuando os nossos estudos, é do capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Eu vou começar com uma frase que a nossa amiga, nossa companheira de trabalho, Silvia, colocou numa passagem de Pedro, que corre até Jesus para anunciar que alguém se encontrava numa praça, se passando, se fazendo passar por Jesus. E Pedro ali, né, tenso, porque como mestre, não foram essas palavras, mas eu
colocando assim, como podia alguém querer passar por Jesus? Então, e Jesus, com toda a paciência, com toda a tranquilidade, serenidade do coração, fez as explicações, significando para Pedro que não se preocupe, Pedro, cada um o seu coração, cada um despertará para a verdade no momento certo que der essa abertura ao coração. Então, essa passagem é muito bonita, inclusive depois eu vou pedir para a Silvia, né, colocar, até para mim em particular, algumas coisas que é muito isso que nós devemos prestar atenção. E nós espíritas, como falamos aqui aos espíritas, mais atenção, mais discernimento. E hoje não acrediteis em todos os espíritos. É uma passagem de João, uma colocação de João, o apóstolo do amor, né? Porque ele só via, ele só praticava, ele só buscava essa verdade do amor do Pai. Então, o Evangelho de João é uma coisa maravilhosa. Ele fala muito no amor, né? Bom, mas vamos lá. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Aí, nós vamos lá para nós, médiums, para nós afins da doutrina espírita, que buscamos esse conhecimento. Ouvimos sempre palestras, mensagens que são trazidas pelo grupo espiritual, pelo plano espiritual, mas precisamos aprender a discernir o que é de Deus, o que é do espírito enganador, enganoso, ou aquele que ainda não tem o conhecimento do amor. Mas aí vocês podem perguntar, mas Neuza, são os espíritos desencarnados que nos enganam? Por quê? Veja bem, nós aqui na Terra precisamos, nós temos a oportunidade, porque a Terra é o lugar onde nós temos a bendita escola da transformação do nosso ser moral, tá? Se eu gosto de mentiras, eu sei que eu gosto de mentir, eu gosto de enganar, eu sou orgulhosa, gosto de estar lá no topo, à frente da multidão, liderando de forma que ostente o meu orgulho, o meu ego. E eu não quero mudar, porque isso me agrada. Ao desencarnar, eu vou continuar sendo assim. Eu não vou mudar porque eu desencarnei. Aqui na Terra, eu vou conduzir pessoas afins ao meu jeito de ser, certo? Vai acreditar naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, aqueles que têm afinidade de valores como eu. Agora, se eu faço a bondade, se eu pratico essa bondade com toda a energia do bem, também eu vou trazer junto a mim aqueles que já
são afins a todo esse processo. Ao desencarnar, então, é claro que eu já vou levar todo esse recurso do bem. E ao entrar em contato com um amigo do plano carnal, claro que com a permissão do Pai, eu vou o que? Passar aquela energia do amor, do perdão, da confiança. Eu não vou incitar os irmãos aqui da Terra a grupos que tragam a desordem, o medo, a ira. Eu vou seguir aquilo que o Pai colocou nas leis divinas. Eu vou seguir aquilo que o Evangelho de Jesus ensinou. Então, toda mudança, toda enganação que acontece, não é a culpa primeira dos irmãos que estão no plano espiritual. Não. Somos nós, aqui no plano físico. Precisamos nos autoconhecer, saber a nossa origem divina. Porque todos nós carregamos, como sempre falamos, o germe do Pai. A herança do Pai percorre em nossos corações, percorre em nossa mente. Basta termos a boa vontade e seguir. Mas como foi dito também, a porta estreita, a porta larga. Qual dessas portas nós queremos? Então, meus amigos, é isso. Crivo da razão, coração. Nós deixamos nos enganar aqui na Terra de acordo com as nossas vaidades, de acordo com os nossos valores morais, que nem sempre estão afinados ainda com essa bondade do Pai. Porque é muito mais fácil ceder às convenções todas da Terra, representar, dar um abraço verdadeiro e um abraço convencional. Vocês já perceberam que tem diferença? É isso que precisamos aprender. Autoconhecimento, confiança no Evangelho. Ah, mas é tão difícil ser bom aqui na Terra. Bom, se eu não for boa aqui na Terra, lá no plano espiritual, meus amigos, aí que o negócio vai ficar complicado mesmo, porque aí vamos nos dar de frente, como já falamos, com os nossos arquivos verdadeiros, aí vem as lágrimas, o ranger de dentes. Não é assim que o Evangelho coloca, não é assim que as literaturas evangélicas colocam. Então, esse capítulo, ele coloca, vou ver aqui, vou ler um trechinho. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que restava do domínio do maravilhoso. Como se vê os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus,
não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia e bem logo seriam desmascarados. Nós percebemos isso hoje. Basta olharmos, termos o olhar já, a aceitação desse Evangelho de Jesus, que nós percebemos aqueles que realmente falam a palavra verdadeira do Pai e aqueles que representam de acordo com o bem-estar, de acordo com a necessidade que o coração dele deseja. Ou seja, a doutrina nos explica, crivo da razão, tudo. Antes de aceitar os nossos pensamentos, as nossas visões aqui do mundo exterior, elevemos nosso coração a Deus. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus. É do Mestre? É das leis de Deus? Se não for, significa que não é o correto. E assim, como João coloca, todos serão desmascarados, né? São João nos põe em guarda contra eles, quando adverte: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se seus espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e jamais materiais. Tem lá uma observaçãozinha no Livro dos Médiuns, capítulo 24, né? É, sobretudo, ao discernimento dos bons e dos maus espíritos que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos, o que será uma próxima lição. Mas é isso. Estamos aqui na Terra, aproveitemos a nossa passagem aqui na Terra para transformar, mas transformar com solidez, o nosso coração, os nossos valores, buscarmos sempre a Deus, buscarmos sempre o Evangelho de Jesus. Só assim, a hora que retornarmos à pátria espiritual, certamente, ao enviar, ao comunicar, ao aproximar-se de um coração amado aqui da Terra, passaremos boas vibrações, calmaria, paz. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos, todos os lares, todas as mães, pois as mães têm a ferramenta maior do Evangelho. Saibamos utilizar essa força. E até um próximo momento, que Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.